Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma experiência espiritual. Muitas pessoas têm me cobrado as experiências espirituais. A questão é que experiências espirituais a gente não determina quando acontece, né? Deus dá quando Ele quer. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai passar um tempo sem ter experiências nenhuma, né? Se Deus ele não quiser dar. Deus dá experiência espiritual quando Ele quer, né? E depende também muito da nossa busca. Se a gente está orando bastante, se a gente está consagrando a Deus, é muito mais fácil a gente ter uma experiência espiritual do que quando a gente ora menos. Para vocês que estão chegando agora no meu canal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e vocês aqui vão ouvir a palavra de Deus. Gente, como eu sempre falo nos meus vídeos com relação a experiências espirituais, Deus, ele dá sim experiências espirituais pra gente. E ele pode dar a qualquer momento, em qualquer fase da vida, né? Eu me tornei serva de Deus na minha infância, aos 10 anos de idade, e eu nunca tinha tido uma experiência espiritual com Deus. Só depois dos 15 anos aí, né, de caminhada com Deus, foi que eu comecei a ter minhas primeiras experiências espirituais. Isso mudou muita coisa na minha vida, porque são coisas assim que marcam. E isso não quer dizer que quem não tem experiências espirituais com Deus seja menor do que quem tem experiência espiritual. Um certo dia, meu esposo, juntamente com outros pastores, resolveram ir ao monte orar e convidaram vários membros da igreja para estarem juntos naquele dia. Então a gente foi, né, para o monte nesse dia orar e muitos irmãos levaram seus filhos, criança pequena, né? E tinha bastante criança, tinha muita gente adulta também. Esse é um monte muito visitado lá na região de Paulínia, né, em São Paulo. As pessoas vão muito para orar, de todas as igrejas vão nesse monte orar, e o pessoal gosta de estar buscando a Deus mesmo nesse monte. E, gente, nessa noite nós estávamos lá orando, e eu estava com a barriga grande, porque eu estava grávida, quase de 8 meses. Então eu me sentei em um tapete que as irmãs tinham colocado. Os outros irmãos estavam orando, né, clamando, cada um andava para um lado, para o outro orando. Eu não tinha levado as minhas crianças, mas tinha bastante criança de outras pessoas, de pastores, de outros irmãos. Elas estavam lá junto comigo, sentadas no tapete. E a gente orando ali fervorosamente, gente, muito forte, a presença de Deus tremendamente, muito forte mesmo, assim, de uma forma impactante. De repente que eu olhei ao redor do tapete, gente, tinha muita sarça acesa. Vocês imaginam aquela sarça, coisa mais linda, a glória de Deus ali nas suas mãos. E as crianças, elas estavam brincando com as sarças. Nesse dia eu achei muito interessante, porque Deus, ele não poupou o seu poder naquela noite, porque as crianças estavam ali. Não, ele derramou de uma forma muito grande, muito gloriosa o seu poder. De forma que aqueles gravetos ficaram todos acesos, como vagalumes, sabe? Aquela luz do vagalume, então os gravetos, folhas, né, folhas envelhecidas que estavam no chão, pedaço de pau todos acesos, grandes, como eu nunca tinha visto, né, grande. Eu sempre via folha pequena, mas nesse dia Deus derramou de uma forma que aqueles pedaços de pau grandes estavam todos acesos, né, de forma fluorescente, ali incandescente, aceso como brasa mesmo. E as crianças brincavam com as brasas vivas, né, ali, e ficavam brincando enquanto a gente orava, e era coisa linda, e as crianças adoravam a Deus, e as crianças cantavam, e as crianças ficavam impressionadas, impactadas com o poder de Deus. E eu falo, gente, é algo maravilhoso mesmo, e Deus, ele mostra o seu poder, acredite, ele mostra de verdade. E para quem não sabe o que é sarça, eu vou explicar. Sarça é quando os matos ao redor, gravetos e até mesmo formigas, eles acendem com o poder de Deus. Então você ora tanto, você clama tanto naquele local, que aquele lugar fica cheio da presença de Deus. E os gravetos e até pequenos animais, folhas, elas ficam acesas, como se fosse realmente uma brasa viva. De verdade isso acontece, e é algo assim sobrenatural. E nesse dia, ao redor de onde eu estava sentada, estava todo aceso. E eu fiquei maravilhada ali com a presença de Deus, né? Como eu tive algumas experiências anteriores, então não fiquei surpreendida. Quem não conhece minhas experiências anteriores pode estar, né, pesquisando aí, que eu conto tudo direitinho como foi que Deus me deu as primeiras experiências espirituais.
Então, quando eu levantei o tapete, embaixo do tapete estava cheio de pedaços de gravetos grandes desse tamanho, fluorescentes, aceso, brasa viva mesmo, gente, coisa maravilhosa e linda. Coisa maravilhosa, coisa linda de Deus, e que eu desejo muito que todos vocês tenham uma experiência dessa, porque é algo que edifica muito a nossa fé, é algo que nos deixa impactados com o poder de Deus. A presença de Deus é tremenda, você não consegue mais, sabe, parar de orar, de ler a Bíblia, de meditar, de cantar ali. A vontade que dá é de você subir logo pro céu e ficar com Deus. A vontade que você tem ali é de continuar louvando e cantando. E você não quer sair daquele lugar, porque a presença de Deus é algo assim tremendo, gente. E eu falo pra vocês, quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. E essas experiências que eu tive com Deus, gente, foi devido à oração, a tempos de oração. É o que eu falo pra vocês, quanto mais a gente dedica tempo de oração, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca Deus de uma forma assim persistente, Deus, ele se revela pra você. E não se prenda a questões religiosas de igreja. Ah, não, a minha igreja ela não ora muito, não. Se você tem vontade de ter experiência com Deus, você tem a abertura, porque Deus, ele está onde você está orando, pode ter certeza. Deus é aquele que faz e que dá aquilo que nenhum pai pode dar. Ele fala, qual é o filho que pedindo pão eu lhe darei uma serpente? Ele não fará isso. Deus não dará uma serpente, ele dará, claro, o melhor para você. A Bíblia fala que qual é o pai que o filho pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra? Não, ele dará aquilo que o filho está pedindo, né? Quanto mais Deus, você orando, buscando, clamando a ele, orando, intercedendo, tirando horas de oração, em jejum, né? Jejuando, sacrificando ali, orando, né? Com certeza a presença de Deus, ela vai se manifestar naquele lugar que você vai estar orando. E ele vai se revelar a você de uma forma sobrenatural. Então, assim, não é que o monte seja um lugar melhor que a igreja, não. É porque o monte é um lugar de sacrifício, né? Que você saiu da sua casa, que você foi orar. Um lugar em que tem bichos, um lugar que é escuro, tem mato. E você tá lá orando, buscando, né? Jesus, ele ia aos montes orar. Ele se retirava aos montes para orar. E isso é algo muito interessante a gente está fazendo, né? Não é uma regra, mas é algo maravilhoso. Se você não teve uma experiência no monte, né, busque. Eu aconselho você que tenha essa experiência no monte, né? Mas não quer dizer que Deus não se revele na sua casa. Ele pode se revelar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né? Deus não é limitado. Então esse foi o vídeo, espero que vocês sejam edificados. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.